Fala galera, me diga aí, o que é que empreendedorismo e fascismo têm em comum na visão de vocês? Meus amigos aí, empregadores, podem ficar tranquilos que eu não vou dizer que todo patrão é fascista, não é bem isso não. Na verdade eu sou um pouco crítico dessa visão generalizada de que o fascismo estaria tomando conta de tudo ultimamente, mas a gente também não pode deixar de verificar alguns elementos concretos da política atual que coincide com um modo fascistizante de ser, a gente pode colocar assim. Como a gente viu no vídeo sobre empreendedorismo e empregabilidade, no meu modo de ver, esse discurso do seja empresário de si, supere as suas dificuldades, nesse discurso Você S.A., que a gente vê na banca de revista, existe uma transferência para as costas do trabalhador de um processo histórico que concentrou renda, tecnologia. No topo da pirâmide aí se concentra o valor que foi construído às custas do suor do trabalhador. O trabalhador produz a riqueza e em seguida os empregos diminuem. A gente fez essa análise, surge um desemprego estrutural. Em vez de a gente repensar a estrutura do sistema como um todo, vão surgir elementos justificadores dessa situação injusta. E um deles é o discurso do empreendedorismo e da empregabilidade. Claro que esse discurso ele não é a única justificativa ideológica ou a única tentativa de fazer o carro do capitalismo funcionar a todo custo. Eu queria ler para vocês um trechinho de uma fala que o economista Celso Furtado ele proferiu em 1999, atentem para a data, numa conferência chamada Brasil, Opções Futuras. Se liguem aí. A globalização aumenta consideravelmente o poder das grandes empresas em suas negociações com as autoridades locais e, particularmente, com os assalariados que emprega. Daí o declínio do poder sindical que se observa por todas as partes, e não apenas nos países subdesenvolvidos. Uma chave para prescrutar o futuro da civilização globalizada, prescrutar é a mesma coisa que investigar, tá galera? Uma chave para prescrutar o futuro da civilização globalizada está exatamente nesse ponto. O dinamismo, mas também a instabilidade do sistema capitalista fundam-se no controle da acumulação por uma minoria que exerce o comando político. É a predominância dessas forças que está na raiz da tendência à concentração da renda, bem como das crises de insuficiência de demanda efetiva e desemprego estrutural. O poder dos sindicatos de assalariados encontrou espaço para crescer porque exerceu um importante papel de corretor de insuficiência de demanda. Nesse sentido, pode-se afirmar que a difusão do poder político, a qual deu origem à ascensão da sociedade, a ascensão do assalariado pela sindicalização, foi fundamental para o desenvolvimento da sociedade capitalista. Também se pode afirmar que, sem essa difusão do poder político, a sociedade capitalista teria perdido o impulso de crescimento ou teria assumido forma de regimes totalitários. Galera, o que é que Celso Furtado está chamando a atenção aqui? Várias coisas. Primeiro, no capitalismo fordista, o sindicato ele exerce um papel importante, porque à medida que o trabalho vai se transformando em capital e vai existindo uma concentração de renda, essas demandas sindicais fazem com que, de certa forma, a renda que está sendo concentrada ela volte para as bases. Então existe um conflito maior entre a classe dominante e a classe dominados e acaba gerando um processo maior de democratização do poder na sociedade. Porque o poder ele não vai ser exercido só pelo capitalista. Então o sindicato ele vai contrabalancear esse poder de uma forma até democrática. Aí. Ele não está nem falando no sentido marxista, ele está falando no sentido democrático clássico aí. Só que com esse processo de diminuição da força do sindicato, que a gente observa inclusive por todo o processo de
toyotista que a gente discutiu no vídeo passado, em que a robotização das produções ela vai ganhando maior preponderância e as fábricas elas vão ser divididas em vários lugares do mundo e o próprio Estado ele perde também um pouco de poder de barganha, o sindicato perde poder de barganha muito fortemente, o Estado um pouco menos. Mas aí o que acontece? A gente não tem mais sindicato, então não existe essa retroalimentação nesse sentido democrático. Isso aí é um risco também. Celso Furtado ele está falando isso em 1999 e a gente está vendo, depois de tanto tempo, a gente está vendo que de certa forma essa perda de poder do sindicato vai também coincidir com a ascensão de regimes de tendência mais totalitária. Isso aí que ele falou tá se vendo no mundo todo, inclusive no Brasil. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente precisa contrabalancear essa tendência, gerando novas formas de organização, para além dos sindicatos. Eu acho que a gente tem que fortalecer o sindicato, isso aí é fato, porque é uma organização política importante na nossa sociedade, e a gente tem que pensar em também novas formas de organização, novas formas coletivas, tudo que for organizado, a gente tem que pensar menos individualisticamente e mais coletivamente nas várias organizações, partidos políticos, organizações não governamentais, sindicatos, organizações de bairros, tudo isso tem um poder democrático e antitotalitário. Então, isso é uma coisa interessante. Então, o que é que a gente pode dizer que o fascismo e o empreendedorismo têm em comum, retomando a pergunta que eu fiz lá no início, né? Ambas são formas de tentar fazer com a situação de barbárie e de injustiça que a gente vive hoje, que culminou nesse processo de concentração cada vez maior de renda. O empreendedorismo, ele vai jogar nas costas do trabalhador e vai dizer, não, pô, você consegue. Nesse sistema assim, em que ninguém consegue, mas você consegue, porque você tem o poder, então vai jogar nas costas do trabalhador. Enquanto o fascismo vai atuar numa forma puramente de uma violência absoluta sobre aqueles que não se conformam dentro do sistema, para que eles aceitem o sistema de toda forma. Num conceito de violência aí, a gente pode dizer até arendtiano, né? de Hannah Arendt, né? de uma violência como um instrumento na mão em que poucos vão poder justificar o sistema pela pura barbárie mesmo, né? Por instrumentos de força, vamos dizer assim. A gente também já fez essa crítica da ideia de Arendt de violência quanto meramente instrumento, mas aqui a gente vai reutilizar a violência como se fosse um instrumento em que poucos podem dizer o que muitos vão fazer baseado numa força pura e simples, certo? Então, a ideologia do empreendedorismo vai funcionar convencendo alguns por esse lado, de que você consegue, você vai ficar ao lado dos Bill Gates da vida, você com o seu amendoinzinho que está vendendo vai ser Bill Gates por um lado, por outro lado não, o fascismo vai atuar reforçando aquelas ideias conservadoras, vai transformar alguns conservadores, não todos, claro, né, em ultraconservadores. Algumas pessoas que nem seriam tão conservadoras assim vão ser jogadas para o lado ultraconservador para que elas atuem como guardiões do sistema. Então, o que muitas vezes são fascistas são pessoas que poderiam ser capturadas por um discurso de esquerda, mas acabam sendo capturadas por um discurso de extrema direita, e eles vão ajudar a manter o sistema atuando como guardiões violentos do sistema, vamos dizer assim, né? É uma forma de ver, e a gente pode aprofundar mais porque é uma questão complexa essa. Mas eu queria mostrar como dois lados da manutenção do sistema, o discurso empreendedorista e o fascismo. E esse texto que eu peguei de Celso Furtado está nessa revista aqui, ó, Margem Esquerda, não sei se vocês conhecem, é a revista da editora Boitempo. Essa é a edição 34. É a penúltima, né? Recentemente lançou a edição 35, saiu recentemente, mais nova do que essa aqui. Eu queria só ler, para concluir, mais um trechinho final dessa fala de Furtado, para a gente arrematar o nosso vídeo. E aí, ó, ele arremata assim: para escapar essa disjuntiva, temos que nos voltar à ideia de projeto nacional. Então, Furtado vai dizer o seguinte, como é que a gente foge desse dilema? A gente tem que parar de funcionar como um mero anexo
das grandes potências e tem que investir numa produção nacional. É isso que, se a gente tivesse feito isso, a gente não estaria nessa rabeta na questão da vacina, né? A gente quer ser meramente o anexo das grandes potências, em vez de apostar numa indústria nacional, e a gente acaba caindo nessa. Então, ele fala nessa maior centralidade de um projeto nacional para o Brasil. A maior dificuldade está em reverter o processo de concentração de renda, o que somente será feito mediante uma grande mobilização nacional. Galera, isso é política. Temos que preparar a nova geração para enfrentar grandes desafios, pois se trata, por um lado, de preservar a herança histórica da unidade nacional e, por outro, de continuar a construção de uma sociedade democrática aberta às relações externas. Como as possibilidades de crescimento do mercado interno são grandes, há espaço para uma colaboração positiva da tecnologia controlada por grupos estrangeiros. Ou seja, não é xenofobia, mas também não é baixar a cabeça, né, galera? Numa palavra, podemos afirmar que o Brasil só sobreviverá como uma nação se transformar numa sociedade mais justa e preservar sua independência política. Ou seja, democracia vai depender, e a própria nação Brasil, galera, vai depender de a gente desenvolver a nossa tecnologia e de a gente estar junto, mobilizado em prol dos nossos próprios interesses. Parar de funcionar como reprodutor dos interesses alheios. É isso aí, galera. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Me digam aí se vocês estão gostando desses vídeos mais sobre economia. Aproveitem e dão uma olhadinha lá no YouTube, curte lá, se inscreve no canal e vão me dando aí um feedback do que é que vocês estão achando desses vídeos um pouco mais técnicos. Beijo pra vocês e até a próxima.